Olá pessoal, boa tarde. 13 de janeiro de 2024. E aqui estou para dar continuidade ao estudo da obra Em Busca da Verdade, realizado pelo canal Mood e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 24, capítulo 6.3, O Ser Humano Pleno. Esse estudo tem bastante slide porque Joana copia um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que eu transcrevi aqui na íntegra, tá? Friedrich Nietzsche, dominado por terrível pessimismo, atormentado por contínuas crises de depressão e amargura, concebeu o super-homem como aquele que poderia vencer o niilismo e, com a sua sede de poder, tudo conquistar. Esse verdadeiro arquétipo que predomina em muitos indivíduos, estimulando-os à conquista desse símbolo, representado na personagem fictícia americana do Superman, é um sonho atormentado que não encontra respaldo nos conteúdos psicológicos e somente vige na imaginação. No encontro passado, o Joana falou sobre positivismo, existencialismo, niilismo, e agora ela está trazendo um dos principais, né, o cara que trouxe o niilismo para a filosofia, que é o Nietzsche. E falando do Superman, lembra-se também que em alguns encontros eu falei sobre o herói ser o contraponto da criança ferida. Né? Quando estávamos no capítulo da criança ferida, eu trouxe essa questão do herói e por que agora os filmes de super-heróis estão em voga novamente. Então está tudo relacionado a este conteúdo. Tá? E apenas para esclarecimento, ela utiliza a personagem no feminino, mesmo sendo Superman, porque personagem é uma palavra feminina, tá? Não existe o personagem, é sempre a personagem, mesmo que seja um homem. Nós nos adaptamos a isso, mas em termos de norma culta não se fala o personagem. Esse verdadeiro arquétipo que predomina em muitos indivíduos, estimulando a conquista, na verdade só existe na imaginação. Superman é um sonho atormentado que não encontra respaldo nos conteúdos psicológicos. Mas é um desejo de ser, é o Superman, a Mulher Maravilha, o Capitão América, que são esses indivíduos que, além do superpoder, é uma conduta, né, moral, patriótica, digna e tudo mais. Só que refletindo como as coisas se conectam e como isso fica no inconsciente coletivo, mesmo que o indivíduo não saiba da teoria, ou talvez saiba, ele acaba aplicando ela. Superman. Qual que é o ponto fraco do Superman? Kryptonita. E por que a Kryptonita é um ponto fraco dele? Porque ele veio de um planeta chamado Krypton. O planeta estava para ser destruído, o pai e a mãe dele mandaram ele embora para que ele não morresse para a Terra. É meio que no planeta dele todo mundo tinha aquele poder e aqui na Terra ele vira esse alienígena. Então ele tem um super poder, visão raio-x, força extrema, né? Não pode ser morto por balas e tudo mais. Qual que é a representação disso? Quando ele sai desse planeta, ele é criança, ele é um bebê. Então, a única coisa que pode feri-lo é algo que estava na infância dele, na origem dele, na raiz dele. Esse é o arquétipo da criança ferida que leva ao herói. O que isso significa na prática? Que se você pegar aquele cara fortão, aquele que tomou um monte de bomba para ficar gigante na academia e tal, porque ele tem um complexo com a orelha dele. Quando ele era criança, o apelido dele era Dumbo. Ele tá lá todo forte agora, ninguém mexe com ele. Nada o incomoda. Mas se você falar, você não era o Dumbo? Aí ele desmorona. Essa é a Kryptonita. Aonde está a ferida do indivíduo, aonde está a criança ferida, é a raiz para destruir o Superman ou a Mulher Maravilha. Porque isso é uma personagem que se constrói para que o outro não chegue naquela dor. Então, mesmo dentro da criação da personagem super-homem, você tem a conexão junguiana do arquétipo da criança ferida. Ele aguenta empurrar um meteoro de volta para o espaço para não atingir a Terra. Mas uma pedrinha de kryptonita, ele cai de joelho e não consegue fazer nada. Idealizar-se um super-homem é tentativa frustrada de desprezar-se o homem e todas as potências que se lhe encontram em germe. Porque o seu processo de experiências é realizado por etapas, caracterizadas por incertezas e dificuldades. Aspira-se inconscientemente
a possibilidade mitológica de tornar-se alguém inacessível aos fenômenos dos sofrimentos, das angústias e da morte, conforme a concepção em voga em torno do Superman. Eu quero negar a minha humanidade. Por que eu quero ser um Superman? Super está acima. Então eu tenho que ser mais do que eu sou. Só que eu não posso ser mais do que eu sou. Eu posso melhorar o que eu sou, aprimorar o que eu sou, mas eu não posso ser mais do que eu sou. Um ser humano. Eu não vou conseguir voar igual uma gaivota. Eu não vou conseguir ficar dentro da água e na terra como um crocodilo fica. Eu não consigo. E um crocodilo também não vai conseguir subir em árvore como eu subo, e eu não vou conseguir subir em árvore como um orangotango sobe. Existe um limite. Quando eu aceito esse limite, não, eu sou imortal, eu não sou, e isso gera uma dor muito profunda, porque eu quero ser. Mais do que imortal no sentido de não morrer, que os filmes que mostram os vampiros, né, os imortais, eles mostram que é uma punição gigantesca. Você pega aquele filme, acho que é um dos piores filmes já feitos assim, O Crepúsculo, e é um vampiro que tem 600 diplomas, 60 diplomas de faculdades que ele já construiu na parede dele, porque ele é imortal, né? Ele tem tempo e ele continua indo pro colegial ficar atrás de adolescente, sabe? Olha que vida porcaria. Que aí se ele fica com adolescente, ele tem mais chance de ficar com essa pessoa 60 anos, né? Aí ela vai morrer, ele procura outra, porque se ele já for ficar com uma de 60, ele vai ficar só em relacionamentos de 20. Mas acaba, todas as pessoas que você conhece morrem, o mundo como você conhece morre. Se você hoje tem 40 anos de idade ou 60 anos de idade, às vezes já dá vontade de ir embora, porque o mundo ficou muito ruim. Ai, era melhor antes. Então imagina 100, 200, 300 anos. Como que essas pessoas estariam hoje? Essa expressão de eu não, eu vou morrer. Eu posso ter câncer. Eu posso ter diabetes. Eu posso ser amputado. Eu posso ser traído. Eu posso morrer sozinho. Eu posso ter que enterrar meu filho. Eu posso. Isso pode acontecer comigo. Quando você aceita que essas coisas podem acontecer com você, você está se humanizando. Você não precisa desejá-las, mas você precisa reconhecê-las. Quando você as reconhece, você está colocando luz nelas. Quando você as nega, você está jogando elas na sombra. E aí, na sombra, você não consegue perceber seus movimentos. Você precisa perceber os movimentos. O que isso significa? Que você não vai ter um câncer de pele porque você foi dormir ontem e acordou com a pele toda tomada de câncer. Vai ser uma pinta pequenininha. Só uma pinta. O câncer de garganta, um incômodo. Do intestino, uma dor, uma diarreia, a gastrite, a úlcera. Seu filho chega com o olho vermelho, já emagreceu 4 quilos, as notas dele diminuíram. Você entra no carro que você emprestou para ele, percebe que o pneu está meio desgastado, como se tivesse dado um cavalo de pau. Em algum momento, talvez você vai ter que ir no ML reconhecer o corpo. Mas os sinais estão aí. A morte súbita, ela tem esse nome porque ela é súbita. Mas todas as outras mortes não são súbitas. Elas demandam causa e efeito. Às vezes você vai fazer tudo certinho e o outro que não fez vai atravessar a pista e colidir com o seu carro, matar a sua família inteira e ele vai ficar vivo. Dá raiva? Dá. Mas eu não posso ficar achando que eu vou sobreviver. Eu tô acostumado a beber e dirigir. Eu não posso achar que eu sou Superman. Minha mulher nunca vai me deixar. Meu filho vai ser criado do jeito que eu não fui. Meu filho não vai ser igual a essas bichinhas aí. Isso é o arquétipo. É quando você se sente imune ao que pode acontecer com qualquer ser humano, mas você é no máximo isso, um ser humano. E isso é para libertar você da ilusão, tá? Tô falando nada que seja uma mentira. Mentira é o que você está se contando. Nós estamos aqui para te trazer para a verdade. A verdade é que qualquer coisa que pode acontecer com qualquer pessoa pode acontecer com você, porque você é qualquer pessoa.
Então, idealizar-se um super-homem é a tentativa frustrada de desprezar-se o homem e todas as potências que se lhe encontram em germe. Porque o seu processo de experiências é realizado por etapas. Então você não vai ter raio-x, visão raio-x de nascimento. Você vai construir uma visão de raio-x. Você não vai conseguir olhar através das paredes, mas depois de um tempo, você já consegue olhar através das pessoas. E cruzou o braço, já sei que não gosta. Falou que tá tudo bem, mas com essa cara, isso é raio-x, entende? É a experiência que vai trazendo. Na juventude nós temos muita potência e pouca sabedoria, e nós cometemos muitos erros. Aí na meia-idade nós ficamos com alguma sabedoria e alguma potência, então nós conseguimos um pouco mais. Aos 60, 70 nós temos pouca potência, mas já bastante sabedoria. E aos 80 e os 90 depende do que nós fizemos nas outras etapas. Se estaremos de bengala, andador, cadeira de rodas, ou se estaremos lá saudáveis, né? Dos 70 para frente é só, vamos dizer assim, semeadura. Aí não dá muito mais, não tem muito mais o que fazer, né? É só colher os frutos do que você plantou. Então, onde que começa a sua, falando de humanidade, quando começa a sua velhice? Agora. Você tem 20 anos, sua velhice começa agora. 40, sua velhice já começou. Fica pensando que ainda não tenho cabelo. Sua velhice começa agora. Enquanto eu estou falando com você, você está entrando na sua velhice. Porque o que te chegará aos 60, 70, 80, 90 anos, eu acho que velhice hoje é 70 para frente, né? O que chegará em você aos 60, 70, 80 anos, começa agora. Não se achar Superman porque você é jovem e levanta 120 quilos no supino, é o caminho. Porque não é sobre isso. É sobre o que você está construindo para se dar conforto em termos de articulação, ossatura, conta bancária, rede de apoio. Só faz amizade com gente da tua idade, quando elas começarem a ser enterradas você fica sozinho. Abra-se para o pessoal mais novo. Tem abertura. Não queira ser pai dos amigos do seu filho. Tenta ser amigos deles. Porque agora eles estão com 22 anos, mas daqui a pouco eles vão ser médicos, advogados, garis, não importa. Mas eles vão estar fazendo o mundo girar, eles vão ter 30, 40 anos e eles vão ser amigos seus. Essa abertura é muito importante. Vá construindo coisas. Não se sentindo um Superman. Quando chegar lá eu vejo o que eu faço. Não, não. Inconscientemente, a possibilidade mitológica de tornar-se alguém inacessível aos fenômenos do sofrimento. Não foi sem sentido psicológico profundo que o astrofísico inglês Sir James Jeans declarou: o universo parece mais um pensamento do que uma máquina. Coroando-se com a declaração do nobre Eddington informando que a matéria-prima do universo é o espírito. Absorve aí, né? É mais um pensamento do que uma máquina. Então não é o teu corpo. É o teu pensamento. O que você está construindo em termos de segurança psicológica. Porque isso que você consegue fazer na academia, essa corrida de São Silvestre que você faz, essa maratona que você faz, uma condromalácia pode te tirar. Uma torção, uma fascite plantar, uma tendinite. Então não se apega nesse aspecto. Você está frequentando academia, você está frequentando corrida de rua, você está frequentando um parque para levar o teu labrador para passear, leva ele na área dos cachorros e conversa com os outros donos de cachorro, sabe? Vai na academia e de vez em quando puxa um assunto com alguém, não fica preso lá no teu fone só olhando no espelho. É essa construção, isso é a sua velhice. Quantas pessoas você está regimentando para te ajudarem a passar pela vida? Agora, essa seletividade, tem pessoas que só conversam com pessoas que são atraentes sexualmente para elas. Eu vou ser amigo de gente feia, eu vou ser amigo de gente pobre, eu vou ser amigo... E é onde ela fica presa, que tudo é sexualizado. Só que a amizade, essa pessoa que você não tem interesse nenhum sexualmente, pode ser super divertida. Ela pode ser super parceira. E também não está interessada em você.
Você vai ganhando quando você abre. De conversar, vai tomar uma cerveja ou um suco com uma pessoa que não tem os dentes lá, não tem problema. É o que você está absorvendo da vida. Essa seletividade é essa coisa Superman. Eu só quero andar com os super-heróis. Eu não quero me misturar com o povo comum. Aí esses indivíduos que eram gigantescos, não sei o quê, quando vão para quimioterapia, quando vão para hemodiálise, o que eles são? E no caixão? É só osso branco. Olha quem você é. Olha se você é acessível. E sai do culto ao corpo, culto ao carro que dirige. E olha, psicologicamente falando, você é uma pessoa rica? Psicologicamente falando, você é uma pessoa estável, segura, agradável? Porque é isso que importa. O que está espiritual, o que é mental. Porque isso o Alzheimer pode bloquear, a demência pode bloquear. São doenças específicas. O resto, se você ficar numa cadeira de roda, ou se você ficar pobre amanhã, se o teu psicológico estiver bem estruturado, você suporta isso muito mais fácil do que os outros. Por isso mesmo, quando o ser humano autoexamina-se, percebe-se como um todo, com possibilidades especiais independentes de qualquer outra condição externa. Mas, ao abrir os olhos, dá-se conta do meio ambiente, das circunstâncias e das imposições sociais, tornando-se parte do conjunto, embora mantendo alguma independência. Essa complexidade que nós somos, né? Quando eu me autoexamino, vamos pegar uma coisa mais profunda. Exame. Exame de imagem, exame de toque, exame de carro, exame. Se autoexaminar significa que você entra em contato. Começa por você olhando no espelho. Tem alguma mancha no seu rosto? Tem alguma ferida na sua boca? Tem algum dente que está um pouco dolorido? Tem alguma coisa acontecendo no seu corpo? Está começando a mancar de um pé? Tua bacia está meio desconfortável? Seu estômago já não funciona direito? Tem constipação ou diarreia? Seu ouvido está zumbindo? Entende? Se examina. Depois você vai para os pensamentos. Eu tô com raiva de todo mundo, eu quero que todo mundo morra, eu odeio meu vizinho, eu não gosto mais de sair de casa porque todo mundo é mal educado. Os pensamentos são depressivos. Aí vai para tua sexualidade. Tá compulsiva? Não existe mais porque você cansou. Tem uma ferida emocional. É muita coisa para olhar. Por isso eu digo, eu não consigo entender um ser humano que assiste Big Brother, que tem tempo para isso. Porque se você tem tempo para isso, este tempo que você tem para isso é o tempo que você não tem para si. É muito tempo que se gasta olhando a vida dos outros. Fofoca, site de fofoca. Não dá para ficar olhando a vida dos outros quando a sua vida é tudo isso. Quando o indivíduo resume a vida dele, minhas contas estão pagas, o dinheiro está no banco, eu já trabalhei, agora eu vou tomar minha cervejinha, meu happy hour e assistir minha porcaria, esse indivíduo é o que virou uma máquina. Quando você fala, não, eu quero sempre buscar uma resposta, você pode até falar, vou assistir um filme, mas esse filme vai trazer o que de reflexão para mim? Agora eu quero ludicamente assistir um filme onde só os indivíduos jogam torta na cara um do outro e puxa a cadeira pro outro cair, igual os Três Patetas, para dar risada. Mazzaropi, vai dar, assiste, entende? Tudo bem. Você pode fazer o que você quiser. Mas quando você só faz isso, significa que você se entregou. Significa que você é o Superman. Acabou? Agora é só relaxar e esperar? As contas estão pagas, o filho foi para a escola, a ração do cachorro foi colocada. Acabou? Autoexame é isso. Agora, tem gente que não consegue nem fazer o exame de próstata porque acha isso humilhante. Tem gente que não consegue fazer Papa Nicolau. Tem gente que não consegue nem fazer exame médico para o corpo que precisa. Você acha que vai se examinar? Vai colocar o dedo em si mesmo? Vai fazer uma raspagem em si mesma, simbolicamente falando? Não vai. Porque tem medo do que vai encontrar. Os olhos não veem, o coração não sente. Deixa lá.
Isso vai criando raiz em você. Isso vai dominando você. Por mais doloroso que seja, é você que vai ter que se cuidar. É você que vai ter que lavar e enxugar atrás da orelha, igual sua mãe falava para fazer. É você que vai ter que observar se mudou alguma coisa na tua fisiologia, seja se a sua urina está com cor diferente, se as suas fezes estão com uma consistência diferente. São coisas simples, mas elas têm que ser percebidas por você. Teu corpo comunica tudo o que está errado. E normalmente o que está errado com o corpo é um sintoma do que está errado com a mente. Se você for capaz de analisar as duas, fazer um check-up de vez em quando e se colocar em processo terapêutico, você vai ter todas as ferramentas para se trabalhar. Se você não fizer essas coisas, você estará refém dos sintomas. E estes sim podem aparecer de forma violenta. Porque foram construídos ao pouco. Quando você se der conta, ele é violento. Do nada eu desmaiei. Não foi do nada. Você teve vertigem 6 meses antes de desmaiar. Você só achou que é porque levantou muito rápido. Quando eu me examino, eu percebo-me como um todo com possibilidades especiais independentes de qualquer outra condição externa. Então, o que eu falei no último encontro, não importa a minha cor de pele, não importa a genitália que eu tenho, não é isso que vai determinar se eu sou capaz de produzir alguma coisa ou não. Eu vou ter mais dificuldades que os outros, sim. Mas por isso eu preciso ter mais força se eu quero sair daqui. Porque quando eu abro os olhos nessa perspectiva dela, eu me dou conta do meio ambiente, das circunstâncias e das imposições sociais, tornando-me parte do conjunto, embora mantendo alguma independência. Surgem-lhe então as necessidades de autoafirmação, de autorrealização, buscando a integração no conjunto sem perder sua identidade, a sua individualidade, o si mesmo. Surge, tá? Então isso é uma consequência. Primeiro você tem que fazer aquele movimento de se autoexaminar e perceber-se humano no meio de seres humanos, só para te avisar. Tem aproximadamente 7,7 bilhões de pessoas ao teu redor. De todo tipo. Com todas as tonalidades de pele. Com todas as estaturas possíveis para a espécie humana. 2,30 metros a 1,20 metro de altura que seja. Tudo aí. De 400 quilos e de 35. Direita extrema, esquerda extrema, liberal extremo, tem torturador, tem pedófilo, tem altruísta, tem palestrante, tem tudo. Nada te serve. Todo mundo é chato. Todo mundo é mais burro que você. Ninguém pode te ensinar alguma coisa. Às vezes a pessoa pensa, mas por que ele está falando isso? Se eu estou aqui assistindo esse estudo, então eu mostro que eu estou aberto. Porque algumas pessoas falam para mim que às vezes elas colocam o estudo na sala e o marido está na sala ou a esposa está na sala e eles ficam fazendo cara feia. Então quando eu falo essas coisas é para essas pessoas que estão aí. Ai, por que ela fica assistindo essa chatice? É para não ser igual a você, que está resistindo, que está tentando gerar um constrangimento nessa pessoa que está tentando buscar uma resposta dentro de uma literatura capacitada com um profissional capacitado. Mas você acha isso uma chatice. Então quem é o chato aqui? Isso é para essa pessoa que às vezes está passando, o pai que veio visitar a filha, ela está lá cozinhando. Então essas coisas acontecem. Então de vez em quando eu jogo uns easter eggs aqui, né, uns ovos de Páscoa, né, eu escondo umas mensagens para ver se esse indivíduo toma um movimento e fala: o que é que esse cara está falando comigo? É isso aí mesmo, levanta e vem. Vem confrontar o que está sendo dito aqui, porque o que está sendo dito aqui precisa ser confrontado aí dentro. Qual o mal? Qual o mal dessa esposa, do seu marido, do seu filho, da sua filha? Estar aqui tentando buscar uma nova maneira de enxergar o mundo. Por que você está tão resistente? Ninguém está aqui atacando ninguém. Nós queremos que vocês venham. Então o inimigo é você. Nós não somos.
Necessidade de autoafirmação. Então, peraí, eu preciso ser uma verdade, eu tenho que me afirmar. Eu sou só uma repetição do que meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou. Autorrealização, mas primeiro eu preciso saber o que eu sou para me realizar. E aí eu busco me integrar no conjunto sem perder a minha identidade, a individualidade e o si mesmo. Quando você alcança isso, você consegue em igreja, centro espírita, qualquer lugar, e você não é obrigado a fazer aquilo que eles falam. Gera um constrangimento. Você fala, vamos lá no casamento de um amigo porque é na igreja católica. Eu não sou católico. Aí o padre fala, agora fiquem de pé. Eu não fico. Por que eu vou ficar? Não quero. Não tem problema, sabe? Você foi lá para ver outras coisas, você não foi lá para isso. Mas parece que quando nós estamos num lugar, nós temos que ficar só. Eu tenho que fazer tudo o que eles fazem, eu tenho que me vestir como eles se vestem. Aí eu gosto de ir num lugar que toca música underground. Aí tá todo mundo de preto. Ah, hoje eu não vou de branco porque. Aí eu começo a ir de preto. Daqui a pouco você vai nos lugares, você vai na balada sertaneja, no barzinho underground, tá todo mundo vestido igual. E não é porque aquilo é uma cultura relacionada àquele movimento. É porque aquilo é uma impregnação do hábito. Manter a sua individualidade, não no sentido arrogante, eu sou melhor que vocês porque eu me visto de branco. Não, eu gosto de vestir branco, então eu não vou vestir preto só porque vocês precisam. É isso que Joana está dizendo. É muito difícil. É muito difícil. Parece que se você não faz, você está confrontando. Então é mais fácil fazer do que não fazer. Erga sua mão agora, vendo aquele show. Agora põe a mão pra cima, bate palma. Eu não bato se eu não quiser bater, mas a pessoa tá lá batendo palma e agora? Já tá bom de bater palma, eu posso parar ou eu tenho que ficar mais um pouco? Quem vai ser o primeiro a parar? É horrível, é horrível. E nós fazemos isso. Por isso mesmo, quando o ser humano autoexamina-se. Ah, não, essa já foi. Amadurecido, sem tormento de frustrações, mas por análise das ocorrências e das posses, descobre outra ordem de valores interiores, de aspirações mais significativas, de sentido mais lógico e grandioso para a existência, passando a aspirar pela plenitude, esse estado de samadhi, preservando a dinâmica de intérmino crescimento. Samadhi, alcance da última etapa do sistema yoga, quando se atinge a suspensão e a compreensão da existência, resultando na comunhão com a Mãe Universal. Isso seria a morte, né? É uma expressão da morte, assim, onde eu realmente vou por todo mantendo a minha individualidade. Porque eu amadureci, eu me autoexaminei e eu vou amadurecendo. Sem tormento de frustrações. Então, eu não amadureci pela dor. Eu amadureci por análise das ocorrências e das posses. Eu amadureci conscientemente. Então, eu me autoexaminei. Se eu não me autoexamino, eu sou vítima dos sintomas. Foi o que eu disse? Então, se eu não faço isso pela análise das coisas que estão acontecendo, eu vou ter que fazer isso pelas frustrações trazidas pela dor e pela perda. Então, quando eu faço isso, eu amadureço, eu descubro outra ordem de valores interiores, é a alteração daquela imagudez citada no último encontro. De aspirações mais significativas, de sentido mais lógico e grandioso e uma fé raciocinada. Porque isso passa a ser importante para a existência, não para a vaidade, não para o ego, não para a sexualidade, mas para a existência. Passando a aspirar pela plenitude, esse estado de samadhi, preservando a dinâmica do intérmino crescimento. Eu quero fazer parte. Eu quero me sentir conectado. Eu quero me sentir preenchido. Mas não é pelo outro. É de mim. Eu quero transbordar a mim. Eu quero ser tão eu que o eu comece a influenciar os outros. Influenciar. Inspirar. Não manipular, subjugar. Você alcança esse espaço. As pessoas te veem como autêntica. Nossa, que pessoa autêntica. Pessoa verdadeira. Pessoa original. Tua vibe é boa. Você vai começar a ouvir coisas desse tipo. Mas talvez hoje você escute, eu adoro você, tem um humor ácido, você é sarcástico, você é irônica.
Você é brava, né? Isso talvez você que legal, mas não é bom. Ácido? Ácido não é bom. Sarcasmo? Sarcasmo não é bom. É divertido para as pessoas. Perspicácia. O sarcástico, ele é perspicaz. São as sacadas, as tiradas. O outro nem sabe que ele está sendo ofendido. É muito gostoso estar perto dessa pessoa porque é divertido, mas é ruim ser esta pessoa porque você é ácida. Você está se derretendo na personagem. É melhor buscar ser essa pessoa agradável. No pandemônio dos conflitos existenciais, o ser humano apequena-se e parece consumido pelas situações psicológicas em que se vê envolvido, como alguém num vale em sombras, sem perspectivas mais amplas que lhe facultem os horizontes de infinita alegria e de bem-estar. E aqui anteriormente ela fala sobre esse processo, né, de que quando eu estou num vale, a minha visão é mais limitada do que quando eu estou no cume de uma montanha. Então ela fala sobre a questão desse pandemônio, né? No pandemônio dos conflitos existenciais, estamos todos em conflitos existenciais, como ela colocou no início do capítulo, o ser humano apequena-se. Era para ser Superman e na verdade ele se apequena e parece consumido pelas situações psicológicas em que se vê envolvido, como alguém num vale em sombras. Então, além de estar num vale que é uma posição mais baixa, ainda é um vale sombrio, ou seja, é cegueira, sem perspectivas mais amplas que lhe facultem os horizontes de infinita alegria e de bem-estar. Se eu não tenho um horizonte de infinita alegria, eu tenho infinita tristeza. Se eu não tenho bem-estar, eu tenho mal-estar. Por quê? Porque eu estou sendo consumido pelas situações psicológicas em que me vejo envolvido e todas elas foram escolhas minhas. Você escolheu o carro que você dirige, você escolheu a pessoa com quem você se casou ou escolheu não se casar com ninguém, você escolheu a casa onde você mora. Eu estou presumindo que as pessoas que assistem esse estudo pelos gráficos do YouTube estão entre 32 e 70 anos, né? Tem alguém de 12 anos, ah, não, eu moro com a minha mãe, eu sei. Adolescência é o inferno na Terra, em muitos casos. Mas a idade adulto jovem, a meia-idade e a terceira, elas já são mais consequências das suas escolhas mesmo. Você escolheu ter filho. Mas como é que eu ia saber que ele ia nascer com uma síndrome? Como é que eu ia saber que ele ia precisar de fisioterapia? Então, é o que eu disse anteriormente. Alguém precisa. Por que o seu não poderia precisar? Vai perguntar isso para quem tem trigêmeos. Trigêmeos que precisam de fisioterapia. Vai perguntar isso. Se ele quer voltar no tempo. Porque é difícil. É muito difícil. Mas são escolhas que você fez. Então não adianta ficar com raiva do mundo porque o preço da fralda está altíssimo. Entende? É isso. Foi uma escolha que você fez. Você escolheu essa faculdade? Ou você falou, não quero fazer faculdade, vou começar a trabalhar? Se agora você não tem dinheiro para comprar um carro, para ter uma casa, se você não tem dinheiro para viajar, faça alguma coisa para ter, mas se você fica envolto no boleto que tem que pagar, na conta que tem que pagar, aí você compra um carro para ter prazer e viajar com a família, mas sofre por causa do seguro, com medo de alguém arranhá-lo porque não tem dinheiro para funilaria, aí tem que calibrar o pneu, acha uma chatice porque sempre tem fila no posto. Por que sofrer? Não vai, sabe? Não vá. Tenho visto muito vídeo de pessoas brigando em aviões agora. Tá um inferno andar em avião, né? Andar em avião. Não pode inclinar o banco, gente folgada, gente barulhenta, ninguém faz nada, tá sem estresse, as pessoas estão viajando de avião para fazer uma viagem e no aeroporto elas já estão pé da vida. Aí desce do aeroporto, na viagem, um monte de gente, você tá lá de turista querendo tirar foto, um cara tentando te dar uma pulseira, o outro tentando tirar o seu dinheiro, um conversando com você enquanto o outro rouba a tua bolsa. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Socorro! São escolhas que nós fizemos. Você quer ir para um lugar turístico que todo mundo quer ir, é óbvio que vai estar cheio de bandido. Dá para entender isso? É óbvio que vai estar cheio de bandido. Não tem como. Eles sabem.
Você vai para o Louvre, vai ter bandido na porta. Você quer tirar uma foto da Mona Lisa? Tem 1 milhão de pessoas que também querem. Você vai ter um monte de máquina na tua frente. Você quer ver um show do RBD ou quer ver um show da Katy Perry? Você não vai ver o show, você vai ver só o celular dos outros na frente. Eu tenho que saber disso. Porque eu falo, eu vou para assistir um monte de gente com o celular na minha frente, a namorada no ombro do cara e eu não vendo nada, ou eu fico em casa. São as escolhas. Agora, se você faz a escolha de ir, não reclama. É essa a proposta de Joana. Para de sofrer por escolhas que você fez. Você já terá motivos para sofrer por escolhas que os outros fizeram ou por consequências naturais da vida. Mas ficar sofrendo pelas tuas próprias... essa faculdade está me matando. Tranca ela. Mas depois não reclama se ficar com um emprego de salário ruim, né? Não tem como. Não tem o lugar perfeito. Isso é que ser super-homem. Estar imune às dores. Não tem um lugar perfeito. Não foi gostoso fazer 5 anos de psicologia. Tinha dia que eu queria explodir e pegar fogo. Mas aqui estou hoje. Quando se liberta dos tentáculos que arrastam tudo de maneira constritora para o centro do ego, respira o oxigênio saudável da alegria inefável por estar livre das conjunturas tormentosas do ter e do temer perder, do ser admirado pelo que possui, não pelo que é, de ser visto como triunfador de fora no que é admirado, mas raramente amado. É a solidão imensa do ídolo. Por que ídolo se casa? Por que o indivíduo, seja um homem, uma mulher, um trans, qualquer coisa, né? Qualquer pessoa, que ele olha, tem 10 milhões de pessoas aqui dispostas a ficar comigo, por que ele escolhe uma só? Porque a admiração é fugaz, o fã é assassino. O fã quer te engolir. O fã não te ama. O fã quer devorar você. Ele não quer ver você com enxaqueca, ele não quer ver você gripado, ele não quer ver você com a barba por fazer, ele não quer ver você de mau humor. Ele acha que você vai estar o tempo todo cantando, o tempo todo tocando piano, ele não quer ouvir o seu ensaio. Apaixonado pelo baterista. Tac, 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 tac. Todo dia essa bateria aqui no quintal de casa. Não. Fã. Então quando ele encontra alguém que minimamente parece amá-lo, ele casa. Porque ele ama também. Não é essa ilusão de que se você tiver tudo, você vai estar livre. Não, todos os seres humanos se apegam a algo. Um bilionário se casa. Escolhe uma casa, compra uma casa, monta uma casa, tem um CEP fixo. Não fica achando que vai ser diferente. É da nossa natureza assentar. Não pode parecer agora que você não tem. Se eu tivesse, se eu ganhar na loteria, eu ia viajar pelo mundo a vida inteira. Talvez viajasse 1 ano, 2 anos, mas ia chegar uma hora que alguma cidade que você ia visitar, você ia falar, não quero mais ir embora. Pode ser João Pessoa, Viena, Bali, não importa. Em alguma dessas você ia encontrar o que você está buscando. Se não encontrasse o que está buscando, ia apaixonar pela comissária de bordo e ia gastar todo o teu dinheiro fazendo aquela mesma linha até ela te notar. Você se apaixonará por algo. É isso que eu quero dizer aqui. Então, quando você se liberta dos tentáculos que arrastam tudo de maneira constritora para o centro do ego, aí é onde você respira a alegria de estar livre. Você não fica preso ao que você tem com medo de perder. Você é admirado pelo que você é, não pelo que você possui. A aventura existencial é toda uma saga, e a moderna psicologia analítica, avançando com o progresso da humanidade, oferece os recursos hábeis para as conquistas interiores valiosas, sem bengalas de sustentação, mas com reforços de lucidez e autoconhecimento, para que seja alcançada a vitória sobre as injunções da caminhada orgânica. Olha, injunções da caminhada orgânica. O corpo vai trazer problema, a vida naturalmente vai trazer problema. Mas como é que eu sobrevivo a isso? Joana coloca a psicologia analítica, a psicologia de Jung, como uma ferramenta. Porque ela oferece isso, que tudo que nós estamos trabalhando aqui é psicologia analítica, né? Eu trago alguns elementos de gestalterapia, às vezes de psicanálise, mas a base fundamental disso aqui é psicologia analítica. Então o que é a psicologia analítica? Todos os estudos que eu faço aqui de Joana de Ângeles, tudo isso aqui é psicologia analítica. É isso.
Olha o quanto isso pode te ajudar no nível global. Então, o indivíduo vem aqui e fala essas coisas que Joana traz, isso modifica você internamente. Se você leva isso para uma terapia, você vai estar fazendo isso personalizado para você. Por isso é importante encontrar. Talvez a psicologia analítica não seja o que você busca em terapia. Você gosta mais de comportamental, gosta de psicanálise, gosta de Reichiana. Tem várias abordagens. O importante é que você encontre uma que funcione para você. Talvez você não consiga se dar bem com um terapeuta homem, você que é uma mulher de 50 anos de idade, encontra o que funciona para você. Não se force a fazer isso. Mas você precisa encontrar um meio de levar isso tudo que você aprende aqui para um ambiente que seja seu, onde isso será analisado na sua estrutura, de maneira que funciona para você. Porque aqui, querendo ou não, isso é massificado e é mediano. E precisa ser individualizado em algum momento. Despojar-se dos instrumentos de que o ego se vem utilizando para manter-se de um para outro momento causa-lhe transtorno inevitável, razão pela qual a integração com o self deve dar-se naturalmente, de tal forma que haja equilíbrio, um perfeito estado de individuação. Tá? Então, os instrumentos que o ego vem se utilizando para manter-se é a acomodação. Quando isso é mexido, que é o que eu fiz agora com a pessoa que assiste o estudo aí do teu lado fazendo cara feia, o transtorno é inevitável. Por isso não pode ser forçado. Por isso o processo de terapêutico tem que ser individualizado e com quem funciona para você. Funcionando para você é uma construção. Agora, se você... Eu vou fazer terapia, eu vou fazer 3 sessões. Nem começa. Terapia é para a vida inteira. Pode ser 6 meses, 1 ano sem fazer, 2 anos, mas terapia é para a vida inteira, como a alimentação é para a vida inteira. Não adianta comer bem 1 ano e depois passar o resto da vida comendo fast food. Terapia nunca termina, porque nós somos seres em constante evolução. É entender isso como um hábito. Como comer, dormir, fazer atividade física, você vai para a terapia, como é algo que você simplesmente faz. Se você vai uma vez por mês, quinzenalmente, semanalmente, tem psicanalista que atende 5 vezes por semana, você decide, baseado no que você tem de dinheiro, vontade e tempo. Mas fazer terapia porque está com dor não é o caminho. A terapia é para que você nem chegue à dor. Terapia é uma constância. Quem faz e entendeu esse processo não fica mais sem. É simples assim. Eu tenho 39 e eu comecei a fazer terapia com 12. Eu não fico sem. Não dá. Quando você fica sem, é aquela sensação de eu podia estar fazendo isso, por que eu não fiz? Acho que eu não preciso mais, eu vou lá hoje só para me despedir. Aí é aquela sessão, aquele encontro onde, meu Deus, olha quanta reflexão. É interessante, assim, chega a ser engraçado em alguns momentos. Você que faz sabe exatamente do que eu estou falando. Então, a integração com o self deve dar-se naturalmente, de tal forma que haja equilíbrio. Eu dou essas cutucadas, essas provocações para ver se estimula, mas não é isso aqui que vai mudar o indivíduo. O sacrifício pode ser visto como o abandonar das coisas, dos apegos que tanto agradam, trocando-os pela espiritualização libertadora. E o holocausto refere-se ao desprezo pelas paixões inferiores, pelos vícios que dão prazer. Porque aqui anteriormente ela fala de pessoas que conectam a religiosidade com sacrifício e holocausto. Né? Não, a religiosidade tem que ser sofrimento, tem que ser uma dor. Né? O holocausto é pegar um bode, por exemplo, matá-lo e queimá-lo no altar. Isso é holocausto. Essa palavra foi usada para o que Hitler fez com os judeus porque era isso. Né? Era um holocausto. Ele estava simplesmente matando essas pessoas. O holocausto já vem na Bíblia desde antes. É justamente isso, é o sacrifício, né? É matar alguma coisa para Deus. Então ela coloca, o sacrifício não precisa ser subir a escada, ela não está dizendo isso, né? Essa é a interpretação. O sacrifício não precisa ser subir a escada de joelho até sangrar. Ir até a Aparecida, descalço pedir milagre. O sacrifício pode ser visto como abandonar as coisas. Os apegos que tanto agradam. Tentar esse algo novo. Trocando eles pela espiritualização libertadora. E o holocausto refere-se ao desprezo pelas paixões inferiores. Então, o que você vai queimar no altar? Paixões inferiores, vícios que dão prazer. Não fica achando que vício é só cocaína, crack. Qualquer coisa que você olhar para sua vida agora e falar assim, eu consigo ficar 1 semana sem isso, e você fala não, é vício. Série, Netflix, açúcar, carne.
Pornografia, uma semana. Café, você consegue ficar sem? Então é vício. É vício. TV, é vício. Celular, vício. Você troca. Mas eu vou jogar meu celular fora por uma semana? Não, mas se você fica 14 horas por dia, fique 12. Nessas outras duas é onde você vai buscar alguma coisa espiritualizadora. Tem gente que não consegue largar o celular nem quando ele está carregando. Seu celular acabou a bateria, você pôs para carregar, deixa ele... Foi assim, não, meu celular está carregando, eu vou ter que fazer outra coisa. Não importa quão urgente seja o que eu estava fazendo nele. Eu vou fazer outra coisa. Aí você vai fazer outra coisa. Ah, vou ligar o computador e... Não, você vai fazer outra coisa. Uma coisa espiritualizadora. O sacrifício... perdão, que agora... ele está voltando aqui. Tá. Em uma página rica de sabedoria, Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, faz um retrato psicológico de O Homem de Bem, que traduz com perfeição a conquista do ser pleno. Diz o codificador do Espiritismo. Tudo daqui para frente é Kardec, tá? E isso está no livro de Joana, não é nota do expositor, está transcrito como no livro. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se despregou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, e se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo que desejara que lhe fizessem. Fiassem aqui. O verdadeiro ser de bem. Então, cumprir lei de justiça. Lembrando, justiça é ser justo. O que você dá para você, você dá para o outro. Se você tem direito de ouvir música alta, não reclame se o outro escuta. Se você tem direito de gritar quando está com raiva, não mande o outro calar a boca quando ele estiver. É nesse sentido de ser justo. Amor e caridade na sua maior pureza. Interrogar a própria consciência sobre os seus atos. Isso é autoexaminar-se. Quando você se pergunta sobre seus atos, esta lei que você aplica nos outros, que você cobra dos outros, você violou? Você praticou o mal para alguém? Se não fez o mal para alguém, fez todo o bem que podia? E como nós estamos em estágio assim, inicial de desenvolvimento, se você não consegue ainda olhar para fora, olha para dentro. Hoje, você fez todo o bem que você podia para si mesmo? Dá tempo ainda de fazer uma caminhadinha de 40 minutos aí no bairro? Vamos lá? Dá tempo. Dá tempo de pegar uma bolinha de papel e brincar 10 minutinhos com seu gato para ele sair do tédio? Dá tempo de levar seu cachorro para passear? E passear, passeando, cheirando o que ele quiser cheirar, não puxando ele para que ele venha logo? Dá tempo? Dá para fazer um bem que você não fez? Dá para comer alguma coisa melhor para o seu corpo ficar mais tranquilo? Dá para construir uma disciplina na sua alimentação para que um dia teu corpo não jante às 7 da noite, no outro às 9h30 e ele nunca saiba o que esperar? Dá para ter uma higiene de sono? É nesse sentido. Você vai ser uma pessoa de bem para si, para este corpo que você habita e para esta mente que te guia. Depois é quando você começa a transbordar, é nesse sentido. Aí você começa a inspirar os outros. Coisa simples. Às vezes a sua vizinha, vendo você fazer a caminhada, começa a fazer também. E você nem fica sabendo que foi por sua causa, mas foi. Depois de 6 meses, ela vê que você emagreceu um pouco, ela fala, Simone emagreceu, acho que eu vou começar a fazer igual a ela. Seguindo em Kardec. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Isso aqui é o verdadeiro homem de bem, o ser de bem. Vamos olhar aqui. Não é você é ou não é.
tá? Como eu já li isso aqui antes, eu já fiz o crivo, acho que eu passo aqui com 5, 5,5. Quer dizer, não passo, eu reprovo, né? Então, você vai olhar desse sentido. Vai, de 0 a 10. Né? Eu sou, eu não sou. Tá, de 0 a 10. Eu me ponho aqui no 5, 5,5. Porque tem coisa que é difícil. E você tá no 3,5, 7,5, 8. Você, ok. Ah, eu não sou nada disso. Não, para. Não vai pro autodepreciativo. Ah, eu não sirvo pra nada. Esse é um humor besta. Vai pra realidade. Deste crivo que está sendo apresentado aqui, quanto eu realmente me encaixo. Deste parágrafo, eu dou 30, 40, 70% eu dou conta de fazer. Isso é autoexaminar-se. Ai, nossa, Kardec não faz isso. Autoexamina-se com um valor de 0 a 10, contando casas decimais. Deposita sua fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Você sabe que sem a permissão de Deus nada acontece e submete a sua vontade em todas as coisas? Você tem fé no futuro? Você coloca os bens espirituais acima dos bens temporais? Você sabe que as dificuldades da vida, as dores, todas as decepções são provas ou expiações e você as aceita sem murmurar? Quanto? Possuindo o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Transformando em pergunta: você faz o bem sem esperar algo em troca, baseado apenas no sentimento de caridade e amor ao próximo? Você retribui o mal que te fazem com o bem? Você toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica os seus interesses à justiça? Isso é ser justo, não no outro, mas à justiça? Eu cometi a infração, então eu tenho que ser punido do mesmo jeito que eu puno os outros. Você encontra satisfação nos benefícios que espalha? Nos serviços que presta? Ou faz só por dinheiro? Você faz os outros ditosos? Você enxuga as lágrimas? E você consola os aflitos? E encontra satisfação em fazer isso? Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de você? É cuidar dos interesses dos outros antes dos teus? Você calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa? É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme haver perdoado. Você é uma pessoa boa, humana e benevolente para com todos, ou só para as pessoas que você gosta, ou só para as que são bonitas, ou só para as que são ricas, ou só para as que são da cor de pele que você agrada? Sem distinção de crenças, porque vem todas as pessoas, meu irmão? Você alimenta ódio, rancor e desejo de vingança? Assim como Jesus, você perdoa e esquece as ofensas? E lembra do bem que essas pessoas te fizeram? E sabe que só será perdoado conforme perdoar? Porque se a pessoa te machucou, é porque você gostava dela. Se você gostava dela, é porque ela te fez algo de bom. Você consegue lembrar do que ela fez de bom? E continuar com ela? Ou pelo menos se afastar dela, mas sem maledicência? É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Não se compraz em rebuscar os defeitos alheios, tampouco em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado,
procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Você é indulgente para as fraquezas alheias? Você tolera os erros dos outros e porque você sabe que você também necessita de indulgência, pois não é um Superman? Compreende que todos temos o pecado, que todos temos o teto de vidro? Você se compraz em perceber os defeitos alheios e evidenciá-los? E caso você veja os efeitos alheios, você consegue fazer isso de uma forma que atenue o mal? Então, se você vê alguém fazendo algo errado, você debocha da pessoa ou você vai lá em particular e fala, olha, eu vi o que você estava fazendo e é errado. Se você fizer isso, pode te machucar. Então, isso é atenuar. Seria as definições aqui de um ser de bem, né? Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que em alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Então você estuda suas imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las? Todos os esforços você emprega para dizer no dia seguinte que você fez alguma coisa a mais do que fez ontem? Você procura dar valor ao seu espírito, aos seus talentos, de forma que isso prejudique os outros? Você aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros? Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas, e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação das suas paixões. Você usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, seja o dinheiro, seja a sua inteligência, seja a sua beleza, porque isso é um depósito, isso não é seu, você gerencia, lembra? Isso foi dito anteriormente, no outro estudo. Isso é gerenciado por você, você é o administrador disso aqui tudo. Não é teu. Ah, eu sou muito inteligente, já disse, o Alzheimer pode acabar com a tua mente, a demência pode acabar com a sua mente, o AVC pode acabar com a sua mente. Então isso não é seu. Neste momento a questão é o quão bom uso você faz das ferramentas que te foram dadas. E finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Então você respeita o direito dos outros, como quer que os seus sejam respeitados? É difícil, né? Então, um espaço didático para que você olhe e fale 60% disso aqui, 50%, 40%, pronto, agora você tem uma informação. Isso que ele referiu como homem de bem faz sentido para você? Você concorda que isso é um ser de bem? Concordo. Quero ser assim? Quão distante você está? Zero não. Não vem falar que é zero, porque zero nem aborígene é. É sobre o quão realmente você está conectado a isso, quão distante você está. Tem um ponto ali que você gabaritou, mas tem outro que você está bem distante. É aí onde você começa a trabalhar-se. E você tornou-se consciente de onde está a sua fraqueza. Você tornou consciente de onde está a sua imaturidade. E é isso que vai te dar caminho para começar a trabalhá-la. Sem pressa, sem culpa, buscando essa integração natural como foi proposto por Joana. Ok? Então, próximo encontro, no dia 16/1, começaremos o capítulo 7, a possível saúde integral. Isso aí, muito obrigado mais uma vez pela companhia. Tá? Esse foi o último estudo antes do final das minhas férias, então na semana que vem eu volto aos atendimentos. Talvez por isso a frequência dos estudos caia. Eu vou ver como fica o ritmo, talvez eu consiga fazer uma vez por semana apenas. Agora eu tentei dar uma acelerada de 2, mas vai voltar a um ritmo normal, eu irei com esse estudo até o final. Tá bom? Até a próxima.